Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal IEOB Palestras Espíritas, canal do YouTube de Palestras Espíritas do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Hoje nós vamos ter o prazer de entrevistar o Dr. Alejandro Veras, mas antes disso nós vamos apresentar os participantes dessa reunião. Meu nome é Sandro e hoje nós vamos conversar também com o Fábio, vai estar junto conversando com o Alejandro, o Fábio Moreno. Ele é colaborador desse canal, trabalhador do Instituto Espírita Obreiros do Bem, e o nosso presidente, Luiz Carlos do Amaral Sumia, atual presidente do Obreiros e colaborador desse canal também. Doutor Alejandro, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande conversar com você. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Sandro. Pode tirar o doutor, não tem problema não, cara. A gente começa com o doutor, mas depois Tá a gente... ótimo. Tudo bem, Luiz? Tá. Tudo bem, Fábio? Obrigado a vocês, viu, pelo convite. A gente que agradece você estar conosco aqui hoje. Legal, obrigado, Alejandro. Imagina. E já te apresentando, né, como integrante da AME São Paulo, presidente da AME Osasco, médico, psiquiatra, espírita, né? Então hoje nós vamos bater um papo, já entrando com a primeira pergunta sobre essa questão desse novo momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade. A gente queria o teu olhar como médico, como psiquiatra, como espírita. O que você está vendo que está mais impactando a sociedade, as pessoas, esse novo momento de isolamento social, de medo, né, de insegurança, que esse momento aí de coronavírus, de pandemia, está causando na sociedade. A gente queria que você desse a primeira palavra sobre esse assunto. Tá joia, Sandro. É um momento bem desafiador, né? Porque o que eu vou percebendo, a gente já está gravando aí após 3 meses, pelo menos, de isolamento social aqui no Brasil, e o que a gente vai percebendo são as pessoas num grau de tensão maior. Eu vou colocando assim que a gente tem experienciado emoções que são naturais a todo e qualquer ser humano, mas com alguns tons acima. A questão do medo, a questão da insegurança, da ansiedade, da angústia, são emoções que a gente vivencia naturalmente no nosso dia a dia por questões diversas. Mas isso tem se intensificado bastante, em especial por um medo em relação ao futuro, de não saber como as coisas serão daqui para frente. A gente vai percebendo muito isso no dia a dia. Embora a gente vá percebendo também, né, Sandro, situações diversas. Pessoas vivenciando extremo pânico por este momento e algumas muito distantes desta realidade, praticamente alienadas, né? Eu creio que é um pouco da nossa questão cultural também, de não percepção do momento que nós estamos vivenciando. E ok, faz parte. A gente vai percebendo que em todas as épocas da humanidade, tendo um olhar histórico em relação a grandes eventos que o homem já vivenciou, existem aqueles que se aproximam mais da situação crítica e outros que vão se distanciando. Eu creio que isso ocorre por ignorar de fato, né, o que se passa, ou até como alguns mecanismos de defesa, de não querer se envolver num grau em que possa tensioná-las ainda mais, ao ponto de desenvolver ao longo do tempo perturbações psíquicas e emocionais que não colaborem para que a pessoa possa se manter bem no dia a dia. Mas, como a gente vai percebendo, esses momentos assim de tensão maior são extremamente valorosos em termos de educação do espírito. Precisamos espiritualizar esse nosso olhar em relação às situações mais críticas. Crise que, aliás, em grego, é aquilo que antecipa a transformação. Então, eu creio que esse nosso momento, aquilo que está antecedendo momentos maiores e transformadores para toda a humanidade. É bem isso que a gente está experimentando mesmo neste momento aí. Eu passo a palavra para o Fábio. Você quer fazer uma pergunta, Fábio? Para o doutor Alejandro? Pelo que eu entendi, então, dessa primeira parte, é que essa pandemia, então, pode trazer coisas boas para a nossa sociedade, então. Sim, sem dúvida. Até conversando com alguns colegas, se a gente olhar para talvez o último grande momento mais crítico que
tocou a humanidade toda, seja a Segunda Grande Guerra, que foi, assim, extremamente impactante, uma situação muito complexa, vivenciada por todos nós, em termos de humanidade. Mas, por exemplo, os direitos humanos nascem após a Segunda Grande Guerra. As questões éticas relacionadas, por exemplo, à ciência, elas se fortalecem após a Segunda Grande Guerra. O próprio conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, que é de 1946, vai surgindo logo após a Segunda Grande Guerra. Então, você tem transformações. E com esse nosso momento não vai ser diferente. É claro que não é de imediato. Então, eu escuto, por exemplo, de alguns espíritas dizendo, isso vai ser... Por que não está ocorrendo, então, essa transformação? Nós estamos vivendo, pelo menos desde janeiro. De janeiro até hoje, isso é um sopro perante o tempo, perante a história da humanidade. As coisas não são tão rápidas assim. Primeiro é semeado o terreno para depois ter a colheita. Uhum. Alejandro, você como trabalha com essa área psíquica, né, ou psicológica do ser, a área de psiquiatria, que é uma área da medicina que tem se desenvolvido bastante. Aliás, eu acho que é uma área da medicina que vai precisar desenvolver ainda mais em função dessa realidade que a gente está vivendo hoje, né? Como você vê essa questão da depressão ou do risco de vida do ser que está em isolamento em função dessa mudança social que tivemos agora no momento? Como você enxerga esse momento nosso, social e espiritual? Isso tem sido uma preocupação, Luiz, assim, dos órgãos que lidam com as questões da saúde mental, órgãos internacionais, que têm buscado sensibilizar a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, enfim, as nações, para ter um olhar bem cuidadoso em relação a esse nosso momento. O que eu vejo em termos de discussão, quando se diz respeito à saúde, de um lado, tudo que diz respeito à Covid, obviamente pelo nosso momento da pandemia, mas em paralelo as questões que dizem respeito à saúde mental. E a grande preocupação são nos extremos. Que extremos? Crianças, adolescentes e idosos. O idoso naturalmente já é mais isolado. Então o isolamento social ele pode piorar ainda mais essa distância em relação ao outro, gerando tensões psíquicas e emocionais maiores para o idoso, desenvolvendo, seja a curto, a médio ou a longo prazo, transtornos mentais que podem causar bastante prejuízo para essas pessoas. Nas crianças e adolescentes, igualmente. Qual o meio maior de socialização da criança e adolescente? É a escola. Então, as crianças isoladas, tendo dificuldades, por exemplo, de poder sair à rua, brincar, interagir, ir para a escola, estudar, estar junto naquela rotina que já é bem estabelecida de uma forma geral, é óbvio que isso também vai gerando tensões maiores, e essas tensões elas podem em algum momento se traduzir como transtornos ansiosos, transtornos depressivos. Tenho visto alguns quadros de estresse agudo, que obviamente que se não for bem acompanhado, seja com suporte psicológico, ou seja, em algum momento mais grave, com algum acompanhamento médico, isso pode vir a piorar lá na frente. Então tem sido um olhar de bastante preocupação em relação a esses órgãos que lidam com a saúde mental das pessoas. Alejandro, você falou da questão das doenças psíquicas, né? Eu lembro numa palestra que você, se eu não me engano, acho que foi em 2014 lá no Obreiros, você citou a OMS e eu fiz uma pesquisa também na OPAS, né? Um informativo que ela soltou em 2018, que eles dizem que cerca de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão hoje no mundo. Foi em 2016 que você fez essa palestra lá para a gente, que a OMS projetava que a depressão ela ocuparia o primeiro lugar das causas de morte já em 2030. A gente está nesse caminho ainda? Isso. Na verdade, as projeções são para o impacto na funcionalidade do indivíduo quando ele adoece. Então, o que nós tínhamos até 2010 eram as doenças ditas cardiovasculares, doenças do coração, doenças dos grandes vasos, por exemplo, o paciente que sofre infarto, o paciente que sofre um acidente vascular cerebral, que comumente nós chamamos de derrame,
uma vez que essas pessoas são impactadas com essas doenças crônicas, elas são impactadas no dia a dia, nas suas atividades. Então, começam a ter prejuízo no trabalho, na vida social, enfim. E isso começa a gerar dificuldades econômicas, inclusive, não só para o próprio ser, mas uma sobrecarga para a sociedade, para o Estado, e é dentro disso que a OMS começa a fazer as suas pesquisas. E a partir disso, se projetava, como você colocou, né, Fábio, que a depressão ocuparia esse lugar em 2030. Não necessariamente com uma carga de mortes, como consequente à depressão, mas como um impacto social, seja porque o paciente deprimido crônico ele teria dificuldades de trabalhar, de ir para a escola, quando a gente pensa em pacientes mais jovens, enfim, de ser funcional no seu dia a dia, de poder se relacionar com a família e tal. Então, as projeções eram para 2030. Só que em 2010 já começou a ocupar esse lugar. Então, 20 anos antes do que esperado. E aí você citou esse estudo, que é mais recente, da OMS, da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que vai trazendo dados que são muito interessantes, Fábio, porque eles mostram, por exemplo, na América Latina, até pelas dimensões continentais do Brasil, o nosso país é o país com o maior número de pacientes portadores de depressão e transtornos ansiosos. E é um número extremamente significativo, né? Quando a gente pensa em depressão, passam-se aí dos 11 milhões. Quando se pensa em transtornos ansiosos, passam-se dos 12 milhões de pessoas. Isso diagnosticado. Por vezes são quadros que também, até pela dificuldade de acesso à saúde, são pacientes, temos talvez um número até maior, mas que não são diagnosticados. Então, é uma doença que talvez porque são projeções, enfim, a gente está vivendo um momento muito novo, né, Fábio? Esse número aumente. Uhum. Achei interessante essa colocação sua, né? E você colocou durante a sua fala essa questão da criança, do idoso, né? Eu gostaria de fazer uma relação do idoso e do ser como um todo, da nossa relação com a casa espírita que a gente frequenta. Porque é interessante que a gente teve um afastamento social e ele foi repentino, e nos afastamos da casa espírita e ficamos mais circunscritos aos nossos lares, né? Será que toda essa questão dessa realidade de a gente estar afastado da casa espírita, como que você vê essa questão do fortalecimento ou do enfraquecimento da fé do ser, no sentido que a gente ainda tem uma relação de dependência, às vezes, com o espaço físico que a gente busca algo, né? Como que você vê isso? Luiz, essa tua pergunta é bem interessante, né? Porque, de fato, nós temos uma dependência com as instituições. Somos muito vinculados às instituições, ok, elas são absolutamente importantes para nós, nos servem de meio de socialização. Tem estudos científicos bem interessantes, em especial de um médico, de um psiquiatra, um cientista chamado Harold Koenig. É um americano que é uma referência mundial no assunto. Inclusive, ele tem uma obra chamada Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, e que foi lançada recentemente uma segunda edição. Para quem tiver interesse, pode até adquirir essa obra pela loja virtual da Associação Médico Espírita de São Paulo, que fez essa tradução da segunda edição também. E ele mostra, naquilo que diz respeito à religião, o quanto que ela nos favorece em termos de saúde, seja física ou psíquica, emocional, enfim. E alguns estudos vão mostrando o quanto que essa rede de apoio institucional ela é muito importante. É claro que existe uma diferença entre o que é religião e o que é espiritualidade. A religião pensa-se na instituição em si. Claro que tem o sentimento religioso, a religiosidade que é tanto intrínseca quanto extrínseca. A extrínseca, que diz respeito muito aos rituais, enfim, a tudo aquilo que envolve as religiões de uma forma geral, a intrínseca de uma maneira aquilo que você vai vivenciando. E a espiritualidade não necessariamente você está vinculado a uma instituição religiosa. Por vezes você pode não estar vinculado a religião nenhuma, a nenhum tipo de filosofia de vida, mas ser uma pessoa extremamente espiritualizada por fortalecer a tua fé. Mas estudos vão indicando que aqueles que se vinculam a alguma instituição e têm condições de estar nela, obviamente vão criando uma rede de apoio que, comparado a outros espaços, ela é muito mais qualificada. Porque o idoso, a criança, o adolescente, o adulto, de uma forma geral, ele também tem outros espaços de socialização fora.
Eu citei a escola, por exemplo, em relação às mais jovens, aos mais novos. Pode ser o espaço de trabalho também, não deixa de ser um espaço no qual você vai socializando, vai criando redes de apoio, enfim, os amigos fora, enfim, que seja, né, um clube. Mas quando você vai comparando com a instituição religiosa, essa rede ela é muito mais qualificada. Então, é claro que assim, o isolamento social, para quem está vinculado a uma instituição, é um frequentador e tem a sua rede de apoio na instituição, impacta de uma forma, digamos que negativa nesse sentido. Você acaba perdendo um pouco dessa relação que é construída no dia a dia. Por outro lado, e o que tem sido muito dito, muito questionado dentro do nosso olhar, a gente tem buscado fortalecer a nossa relação dentro de casa com as pessoas. A gente foi obrigado a se voltar para dentro de casa. E aí, se voltar para dentro de casa, pode ter duas leituras. Voltar para dentro de casa, casa física, espaço no qual nós convivemos naturalmente com nossos familiares, mas a nossa casa íntima, a nossa alma, é um momento de desaceleração e olhar para o nosso coração, para as nossas emoções. Então, a gente pode ter esses dois olhares. Então, tem os aspectos negativos, porque não estou na instituição, mas tem esses aspectos positivos de olhar para dentro de mim, de entender que eu preciso fortalecer meus laços com a família, com aqueles com que, por vezes, a gente acaba convivendo até pouco nessa correria do nosso dia a dia. Alejandro, o Luiz fez uma pergunta falando das casas espíritas, né, dessas questões de isolamento, afastamento das casas espíritas e, por conseguinte, afastamento da religião, né, de uma certa maneira. Nós, do Obreiros, e nós notamos que em outras casas também, eu não sei como é que é lá no Ismael, né, mas nós estamos muito preocupados com o retorno também, né, e dos possíveis problemas que isso possam causar. A gente costuma falar o seguinte, que muitas pessoas que poderiam voltar talvez não queiram voltar, e talvez aqueles que não podem vão querer voltar de qualquer maneira, né? Então, a gente queria ouvir tua opinião sobre esse retorno, como é que deve ser, qual é a tua opinião sobre isso? Essa pergunta é bacana também, né, Sandro? Primeiro porque a gente está gravando hoje num dia no qual, em Osasco, pelo menos que eu vi, a gente vai começar a ter um momento de flexibilização. Sim. Não vou querer me envolver com outras questões, mas até porque isso gera bastante polêmica, mas eu vou sentindo que a gente está um pouquinho perdido nisso enquanto país, em termos de flexibilização e tal. Não vou nem me estender para essas coisas que a gente sabe que gera muita coisa, né? Os ânimos vão se acirrando e a gente esquece que a gente abraça uma doutrina que é cristã e que Jesus nos convida à mansuetude, que não é passividade, mas ter um olhar amoroso em relação a algumas coisas que vão ocorrendo. E o que a gente percebe é que as pessoas se levam muito pelas emoções, deixando cega a razão. Mas é um momento de um retorno com relativa tranquilidade. A gente não sabe se seria momento ou não. Você perguntou como será no Ismael, a gente ainda vai se reunir para saber em que momento nós vamos retornar, mas já te adianto que provavelmente lá para agosto, pelo menos é isso que eu vou sugerir, já que atualmente também presido a casa, porque nessas primeiras semanas as pessoas vão ficar muito temerosas de voltar, o que é natural. Eu mesmo tenho filhas pequenas e se dissessem hoje, as aulas vão voltar hoje, eu não sei se elas voltariam hoje, né? Eu esperaria um pouquinho mais. Até porque, até médicos, científicos, a gente sabe que até que não haja uma vacina, as pessoas não ficarão tranquilas. E isso leva tempo. A gente espera que um tempo menor do que nós imaginamos, que é o que se diz aí por volta de um ano e meio, mas até lá, como você disse, alguns não vão querer voltar por medo mesmo, não vão querer estar. A gente vai ter que seguir uma série de recomendações que, obviamente, devem ser seguidas, espaço entre as cadeiras e tal. Então, você imagina isso numa casa menor, em que você tem um salão, por exemplo, de 40 pessoas. No mínimo, você reduz para metade disso, sem contar o medo das pessoas irem. Você vai estar umas 10 pessoas aí indo. Pelo amor de Deus, se tiver uma, a gente tem que abrir as portas e tem que ajudar, óbvio. Mas o quanto que esse uso da tecnologia também nos tem ajudado muito, no sentido de ter um alcance maior, de poder auxiliar as famílias que, porventura, não queiram estar presencialmente, mas que também vão se sentir tocadas com as nossas ações, as nossas atividades.
Então, tenho percebido que, nesse sentido, tem sido muito positivo. A gente tem um olhar na relação à tecnologia de um bom uso, de entender que, a partir disso, a gente consegue alcançar um maior número, não só em Osasco, mas em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? É impressionante. Então, eu creio que nesse primeiro momento de retorno mais vagaroso às atividades, teremos um número bem reduzido. A médio prazo, a gente não tem nem ideia. A longo prazo, eu creio que a gente terá demandas gigantescas em termos de saúde mental na casa espírita, porque se é uma preocupação dos órgãos que lidam com a saúde mental para a sociedade como um todo, é óbvio que as instituições religiosas se inserem nisso. E aí tem um estudo, e lembrei disso agora, que foi feito pela AME São Paulo, em 2008, se eu não me engano, que é da Alessandra Luchetti, era membro da AME São Paulo na época, de uma pesquisa que ela fez junto às casas espíritas, para avaliar o número, não só o número de atendimentos que eram realizados na linha de frente da casa espírita com o atendimento fraterno, mas que pessoas buscavam mais. Em primeiro lugar, você tinha os pacientes portadores de câncer. As casas espíritas recebem muitos pacientes com câncer para o tratamento espiritual. E, em segundo lugar, depressão. Isso porque 10 ou 15% das casas espíritas da cidade de São Paulo responderam. Mas o número de pessoas que buscavam a casa espírita ultrapassavam, na época, o número de atendimentos por mês da Santa Casa de São Paulo, que na época era um hospital que funcionava melhor do que funciona hoje, por todas as dificuldades que eles estão vivendo, e do Hospital das Clínicas, que é o maior hospital da América Latina. Isso 15% das casas espíritas. Então, vocês imaginam o quanto haverá de demanda no atendimento fraterno, isso pensando mais a longo prazo, as pessoas buscando esse suporte espiritual. Então, deveremos estar preparados para isso lá na frente. Okay. Então, você acha que tem que fazer uma mescla, continuar com uma mescla, tanto ir abrindo presencial e manter o virtual, né? Que aí atinge um maior número de pessoas. Sandro, eu creio que sim. É claro que isso vai de casa para casa, vai do tamanho das casas, né? A nossa casa, o Ismael, é uma casa menor. Eu te dei exemplo do salão de 40 lugares, a gente apertadinho lá consegue 50 a 60. Mas respeitando, por exemplo, a distância, isso reduz para metade. Entendendo que as pessoas ainda estão temerosas, cai mais ainda. Nós estamos fazendo o estudo para o nosso canal, toda quarta-feira, que é do Palavras de Vida Eterna, e a gente tem tido uma média ao vivo, fora as pessoas que vão assistindo depois, de 40 a 50, e não são 40 a 50 pessoas, são famílias. Que cada conta lá, você tem 2, 3 pessoas, então isso pode chegar a 100 pessoas. Sim. A gente não teria isso presencialmente, até pelo tamanho do salão, já começa nisso. E mesmo nesse retorno, isso pode cair para 20. Então, entender que tudo vai ter que se dar de uma forma vagarosa e bem cuidadosa, para a gente não sofrer outro tipo de consequências, né? É responsabilidade, né? Sim, obrigado. Obrigado. Os amigos, Luiz, Fábio. Alejandro, você colocou essa questão dos mecanismos virtuais de comunicação. Eu tenho refletido a respeito disso e o que eu acho interessante é que, por um lado, você consegue juntar várias pessoas. Mas, ao mesmo tempo, me parece que você não consegue estabelecer aquele processo de empatia que, ao vivo, você consegue fazer com aquele ser que está ao seu lado, discutindo. Vocês que já estão trabalhando semanalmente com esse grupo e têm essa visão clínica e espiritual da coisa, você acha que a gente vai achar um mecanismo, porque a gente começou a trabalhar com isso agora, essas pessoas, será que a gente vai chegar num mecanismo mais confortável, no sentido de que as pessoas possam se sentir acolhidas ou se sentirem reconfortadas? Porque o que eu vejo, às vezes, que na relação virtual isso acaba sumindo. Então, Luiz, eu vou te dar um exemplo naquilo que você falou, realmente, de estabelecer os laços que se dão presenciais dentro da minha área enquanto médico. A telemedicina, ela não era nem cogitada anteriormente para nossos atendimentos, a não ser mais na forma de suporte, interconsulta, que é
alguém que mora numa cidadezinha do interior, procura um serviço de saúde, tem, por exemplo, uma questão psiquiátrica mais grave, atendido pelo profissional da área, um clínico, um médico de família, e ele precisa de uma orientação. Aí você pode fazer esse suporte da telemedicina e você faz a orientação. No máximo era isso que existia. E com a questão da pandemia foi acelerado, foi liberado para que as pessoas pudessem ter acesso aos serviços de saúde, em especial naquele início, sem se deslocar até o espaço. Pessoalmente tenho feito alguns atendimentos assim, mas a diferença é grande. A pessoa vir até o teu espaço, você sentir a energia do ambiente, ela se sentir inserida naquele momento, isso facilita muito você criar essa relação empática, afetiva, e desenvolver até uma conversa, um diálogo que seja mais efetivo do que às vezes você acaba estabelecendo via online. Então, é claro que tem perdas nesse nossa ferramenta. Por outro lado, é uma ferramenta que, de fato, encurta distâncias. Você consegue levar uma informação até locais mais distantes, que, por vezes, a pessoa não teria acesso a esse tipo de informação, seja porque mora na cidadezinha menor ou mora em outros lugares e tal. Então, ela consegue, pelo menos, ter uma ideia de como as coisas vão funcionando na nossa área, enquanto espíritas, né? Que olhares a gente pode ter. Então, a gente tem percebido assim, um material bastante crescente em relação a isso, diversas instituições, com material muito rico e que colabora muito. Obviamente que assim, esse espaço nunca vai substituir a instituição em si, no qual nós vamos criando essas redes de apoio que eu citei na resposta anterior. O quanto que fortalece o indivíduo que está presencialmente na instituição e pode se vincular afetivamente com outras pessoas, gerar vínculos de amizade, enfim, fazer as trocas, dividir o que ela está sentindo, mas são meios, são caminhos. Muito bom, É interessante isso, porque eu tenho refletido dessa questão mesmo, né? Que a gente, talvez todos nós sintamos essa falta dos locais estarem fechados, né? Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista religioso. O fato das casas espíritas estarem com as portas fechadas cria, eu acho que em todos nós, uma instabilidade interior nesse sentido de você sentir esse afastamento, né? Que é algo que a gente está aprendendo a tratar. Eu queria voltar um pouquinho no assunto do confinamento, esse distanciamento entre as pessoas que a gente está vivendo, uso de máscara, limpeza das compras quando a gente chega em casa, uma coisa que poucas pessoas faziam, a diminuição do contato físico com as pessoas mais queridas que não moram com a gente, né, que diminuiu bastante. Enfim, a gente mudou drasticamente o nosso comportamento nos últimos meses, ou pelo menos parte da sociedade, né? Quais doenças psíquicas essa pandemia ela está causando, ela pode causar para a gente dentro desse contexto? E como se portar nessa pandemia para que a gente não caia, não tenha essas doenças? Então, Fábio, as perturbações psíquicas, elas antecedem, ou elas podem anteceder transtornos mentais mais complexos, mais graves. Existe uma atenção maior agora. A atenção, para aquilo que diz respeito à saúde mental, ela é importante. Dentro de uma linha mais da análise existencial, enfim, que é de um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, que é o chamado pai da logoterapia, que é a terapia do sentido. O Viktor Frankl, muito da sua teoria do sentido à vida, enfim, ou da dor, dando sentido à nossa existência, ele constrói dentro dos campos de concentração da Segunda Grande Guerra. Ele era judeu e conviveu nos campos de concentração naquele momento, perdendo naquela situação trágica os pais, a esposa, um irmão, e a partir disso ele vai construindo as questões que dizem respeito à terapia do sentido, abordando inclusive a importância da espiritualidade em nossas vidas. E ele diz algo que é muito interessante, que se não a atenção psíquica,
você não tem saúde mental. Porque a tensão, ela gera uma diferença de potencial. Aí, querendo comparar um pouquinho com a física, essa diferença, ela te move, ela te estimula a você se movimentar. O equilíbrio completo, no qual você não tem diferença de potencial, onde não há tensões, ele te coloca numa posição de neutralidade, em que você não se mobiliza. Então, esse nosso momento de confinamento, de isolamento social, nos gera tensões maiores, que de alguma forma vão provocando algumas coisas em nós, que podem nos auxiliar muito nesse processo evolutivo do espírito, porque vai nos mobilizando, inclusive, a olhar para dentro e entender que potencialidades que eu tenho, quais dificuldades ainda que eu também apresento, quais são as minhas sombras, e a partir disso eu vou tendo esse olhar mais para dentro, tentando trabalhá-las. Não é fácil, porque a gente olha para dentro, começa a descobrir algumas coisas, pode ser bem doloroso, e obviamente que isso pode me levar, como disse no início, a um grau de perturbação psíquica e emocional maior, e se eu não cuidar disso, pode me levar a desenvolver com o tempo algum transtorno maior. O que a gente observa, quadros mais agudos, picos de ansiedade, crises ansiosas, crises de pânico, ou pacientes que, num tempo um pouco mais curto, vão ficando mais angustiados, mais tristes, com pensamentos mais negativos, provavelmente também porque já não vinham bem antes, e a questão do isolamento social pesou ainda mais, eclodindo um quadro que já, de alguma maneira, se encontrava lá. Então, a gente tem essas situações que fazem parte muito deste momento, e nem todas elas dizem respeito a um diagnóstico em si, mas fazem parte deste momento, ou não é natural a gente ficar preocupado, ter um cuidado a maior, um excesso a mais, né? Como você disse, na mudança de hábitos, de comportamentos, inclusive de higiene. Eu tenho visto algumas pessoas quase se aproximando de alguns sintomas mais obsessivos, mais compulsivos e tal. Se eu não tiver um olhar mais cuidadoso, eu vou fazer um diagnóstico de um transtorno obsessivo compulsivo, quando na verdade é algo mais relacionado a este nosso momento. A pessoa buscando alternativas, por exemplo, de respiração, de meditação, a questão da religiosidade, fortalecimento da fé, estar mais lado a lado com a família. Você, de alguma maneira, lida melhor com as tensões psíquicas, diminui as perturbações emocionais, psíquicas, enfim. Isso vai te levar a um crescimento maior, te leva a você se proteger, de alguma forma não desenvolver um transtorno psiquiátrico mais grave a longo prazo, e sai muito melhor do que você entrou nesse período de pandemia, com outro olhar, valorizando outras coisas. Isso para a gente não colocar tudo na mesma prateleira dos transtornos mentais. Tem uma frase do Clarencio, para André Luiz, que diz assim no nosso lar, fazendo referências ao médico, porque aí era um pouco da ansiedade do André continuar atuando como médico no plano espiritual, mas que serve para todos nós. Coloca: o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Ele deve sondar e aprofundar a alma. E esse é o nosso momento de sondar, aprofundar a alma, entender que muito do que estamos vivendo é natural, faz parte. Como não ter medo? Como não se sentir inseguro? Como não estar preocupado? É normal. Eu creio que não seria muito normal se a gente estivesse muito distante disso. Não, para mim está tudo bem, não tenho preocupação nenhuma, me sinto super seguro. Aí você precisa ver o que está acontecendo, né? Uhum. Legal. Muito bom isso, né? Ontem até estava vendo uma reportagem que ela pergunta a um pesquisador da Universidade do Rio de Janeiro, ela pergunta a respeito do medo, né? E eu fiquei refletindo, porque o medo ele é um sentimento que ele é positivo até certo ponto, né? Ele ajuda você a tomar algumas precauções, a ficar atento. Mas quando ele passa essa barreira, ele passa a ser pernicioso na nossa vida, né? Você acha que essa questão da pandemia, ela tende a desencadear esse processo de medo generalizado de forma a perder o controle, ou você acha que é só uma questão momentânea e isso deve voltar ao normal, assim que as coisas possam ir retornando a uma outra normalidade? Eu vejo, Luiz, assim,
algumas pessoas talvez perdendo um pouco desse controle, não enquanto sociedade, todo mundo com níveis de tensão maiores, mas vejo algumas pessoas em verdadeiro pânico, que acaba trazendo prejuízos grandes para a própria saúde mental. E aí, nessas horas, a gente tem que buscar racionalizar mais, levar para esse equilíbrio. Como você colocou, o medo, ele é importante em nossas vidas. O problema não é o medo, são os excessos que a gente coloca no medo. Comparando assim como a própria dor. A dor, como nos diz Leon Denis, é uma lei de equilíbrio e educação. Aliás, o próprio Leon, ele coloca naquela obra magistral dele, que é o Problema do Ser do Destino da Dor, a dor como sendo uma potência da alma. Está lá na terceira parte, potências da alma, a dor é uma potência. O problema não é a dor, o problema são os excessos que vão se somando à dor. E esses excessos batem no desespero, batem no pânico. Esses excessos fazem com que a gente não consiga lidar bem com as emoções que são naturais ao ser humano. Como que eu lido bem com a dor? Como eu dialogo com a dor? Como eu dialogo com o medo, que pode me levar a um entendimento mais profundo das coisas, a fazer escolhas que sejam melhores para mim. Então, esses excessos, sim, a gente vai percebendo algumas pessoas, mas não na sociedade como um todo. Até como a gente começou a conversar aqui, né? Algumas pessoas parecem um pouco mais alienadas em relação a esse processo todo e desde o início não têm seguido as orientações e tal, até porque acreditam que não tem nada, que é invenção e tal. Essas pessoas não foram tocadas pelo medo, por exemplo, né? Outras foram tocadas pelo pânico. Tem os extremos. E eu creio que tem um meião lá que sabe que tem que se cuidar, tem o medo, tem certa insegurança, sem dúvida, mas consegue lidar melhor com essas emoções. Você, numa resposta anterior, você falou dessa questão de voltar para dentro, a gente pensar mais na questão da nossa casa íntima. A gente poderia, eu vi uma colocação esses dias que o palestrante falou, que acho que foi o Rossandro que falou, que a humanidade foi colocada no cantinho do pensamento. Eu achei muito legal essa figura, e você falando o que você falou ficou muito parecido a sua colocação. Alguns saindo do cantinho do pensamento, mas eu creio que a maioria está lá no cantinho. Assim. O pessoal está louco para sair do... Está louco para sair do cantinho. Agindo que foi feito criança mesmo, né? Querer sair antes do tempo, né? Sim, mais ou menos essa a comparação. Uma outra pergunta que eu queria fazer relativa a isso como é que você vê? Eu vejo no Brasil, na sociedade brasileira, nós já falamos, inclusive, tocamos no assunto das autoridades, sem questões, não estamos falando de questões partidárias nem personais, né? Nem das pessoas, mas esse negacionismo que o brasileiro tem muitas vezes, o que você acha que, da onde vem isso, né? Você que vem de um outro país, que eu acho que é um pouquinho mais organizado relativo a isso, você vem da Argentina, né? Sim. Saudade do Brasil e Argentina, né? No futebolzinho. Pois vai demorar um pouquinho ainda. Vai demorar. Mas assim, o que você, com esse olhar também que você tem, olhando um pouco de fora a nossa sociedade, né? O Brasil, apesar que você já é brasileiro, com certeza, mas o que você vê na nossa sociedade, no Brasil, de uma forma em geral, esse negacionismo? O que você atribui isso? Ô Sandro, no Brasil, Argentina, eu torço para a Argentina, viu? Então... Eu sei já conversamos muito sobre esse assunto. Então, a nossa dificuldade de discutir política é por nossos excessos. A gente ainda não sabe lidar, não segue o caminho do meio, né? A gente tem vivenciado aqui no país uma área de extremos. Só para passar rapidamente por isso. Se você não é direita, obrigatoriamente você é de esquerda. Se você não é de esquerda, obrigatoriamente você é de direita. Esquece-se que tem um espectro aí de tons diversos de cinza, tem um caminho do meio, e o caminho do meio pode ser o caminho que Jesus nos ensina até hoje. É o ideal. Buscando uma terceira via. Jesus, de alguma maneira, nos seus atos, ele também se posicionou politicamente. Pensando naquela ideia de Aristóteles que o homem é um ser político em todas as suas ações. Mas a gente começa a se ligar, como você colocou, em questões partidárias, e isso nos isola ou nos afasta de discussões que sejam maduras, e isso é um problema, né?
A gente tem muita responsabilidade nas nossas falas, tudo que é dito, em especial hoje que eu digo esse nosso momento, essa nossa era de redes sociais. Sandro, se a gente pensar 10, 15 anos atrás, nossa, o avanço que teve nisso tudo é impressionante. Não tinha o WhatsApp 10, 15 anos atrás, não existia. Se pensar um pouco mais para trás, 20 anos atrás, celular era um tijolo. Ele falava para falar, ele usava, era usado para falar. Hoje, inclusive, para falar ele serve, né? Talvez é o que menos a gente faz, mas ele também serve para isso, né? Então, toda a informação que você acaba veiculando, ele chega nos 4 cantos do mundo em minutos. Então, eu creio que vai um pouco nisso também. Uma sociedade no qual a gente tem investimentos muito pobres em educação e saúde, e aqui, mais uma vez, não estou entrando em questões políticas, mas no seu sentido partidário, isso é uma questão histórica do país. E aí você citou a Argentina talvez tenha em algum momento investido um pouco mais nisso. Hoje vive situação econômica dificilíssima, mas creio que culturalmente ainda traz um pouco do seu passado nesse sentido. Mas a gente vive num país no qual metade da população é analfabeta funcional. Então, é claro que uma palavra ou palavras que são veiculadas, elas trazem o seu peso. Haja visto um pouco do que ocorreu nos Estados Unidos, de algumas falas, de você se utilizar, por exemplo, de desinfetante para combater o vírus. A FDA, que seria a nossa Anvisa aqui do Brasil, naquela semana, recebeu centenas de ligações de pessoas querendo saber como isso poderia ser feito. E os hospitais receberam uma carga maior de pacientes que o procuraram com intoxicação por produtos variados de limpeza. Numa fala irresponsável, a gente tem que ter um olhar em relação a isso. Então, todos nós, indistintamente, de alguma forma, vamos nos expondo através dos meios, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que é dito, porque ele pode ter um alcance muito grande. Então, um pouco daquilo que se iniciou nas conversas aqui no país, sem saber muito como a coisa ia caminhar, de alguma maneira eu creio que ter colaborado para essa história toda que a gente já está vivenciando há 3 meses. Você não estar tão bem alinhado numa fala que, tudo bem, eu posso ter as minhas discordâncias, isso faz parte. Pode ter levado as pessoas a imaginarem coisas diversas. Eu trabalho no posto de saúde, já disse para vocês, né? Uma população que tem dificuldades de entendimento em relação a algumas coisas, e muitas delas vão dizendo que elas não acreditam nisso. Que é invenção da mídia, enfim, uma série de coisas, né? Isso passa muito também por uma certa alienação, falta de informação mesmo, e falas, por vezes, que a gente vai se colocando, assim, talvez de uma forma não tão responsável, que acabam impactando numa outra ponta. Então, creio que passa por questões socioculturais, sim. Haja visto o resto do planeta, como que vai lidando com algumas coisas, nem todo mundo acaba seguindo. A gente tem essas diversidades em vários países, pessoas que seguem, pessoas que não seguem, mas um pouco do que a gente está vivendo aqui, eu imagino que passa por isso, sim. Obrigado. Fábio? Alejandro, eu queria falar um pouco de família. Eu lembro que você, nessa mesma palestra de 2016, você citou que 25% das famílias apresentam pelo menos um membro com quadro de depressão ou com algum transtorno, e que os outros membros da família também sofrem com isso, adoecem juntos. Muitas famílias hoje estão em conflitos, a gente sabe que a instituição familiar parece que vai perdendo a importância, seus valores, ela está se modificando, né? Como que a família pode ajudar a recuperação dessas pessoas, mesmo dentro desse contexto? Bacana, Fábio. Assim, para você ter uma ideia, isso dados que conversando uma vez com um colega da Associação Jurídica Espírita, ele disse que metade das famílias brasileiras, ou em metade das famílias brasileiras, não existe a figura paterna, a figura física do pai. Isso eu não estou nem discutindo a outra metade, na qual, por vezes, existe essa figura física, mas não a figura afetiva do pai, né? É claro que hoje, você falar na questão da família, ela ganhou várias outros desenhos, assim. Uhum.
mas esse é um dado que chama bastante atenção. Se nós pensarmos em termos de prevenção, em especial em relação, por exemplo, ao suicídio, que é uma também consequência, pode ser consequência de transtornos mentais mais graves, até 98% das pessoas que cometem suicídio têm como base um transtorno mental grave, isso conforme os suicidólogos, enfim, especialistas no tema. Outros 2% seriam, talvez, casos não diagnosticados ou situações outras que não se encaixam no manual diagnóstico. Mas o primeiro fator de prevenção para o suicídio ou para as doenças mentais é a família. Primeiro grande fator. A religião entra como um dos grandes fatores de prevenção, talvez o segundo maior fator de prevenção, por exemplo, em relação ao suicídio, mas a família está em primeiro lugar. Então, a figura da família, né, uma composição familiar em que haja bastante afeto, haja carinho, haja respeito, auxilia demais para prevenir o desenvolvimento de transtornos mentais mais graves, mas também para auxiliar aquele indivíduo que se encontra adoecido e para que possa enfrentar essa situação de uma forma mais tranquila, mais amena. Então, é fundamental a ação da família. E é claro que o restante dos familiares se impacta bastante. A chance de você também desenvolver um quadro de alguma perturbação psíquica, emocional, uma tensão maior, um transtorno, aumenta. Se tem a questão do suicídio, por exemplo, a pessoa que comete suicídio, ela impacta diretamente de 6 a 10 pessoas, seja, obviamente, do próprio círculo familiar ou aquele círculo que acaba se estendendo um pouco mais, além da família, envolvendo amigos mais próximos e tal. Então, tanto a família, numa composição que auxilie a enfrentar a sua doença, quanto aquele indivíduo adoecido que pode impactar o seu familiar, essa família com os laços mais fortalecidos se impacta menos por aquela situação e todos conseguem andar de uma forma mais equilibrada. Uhum. Você citou o assunto suicídio, né? É fácil identificar essa tendência dentro de dentro da família, em alguma pessoa que esteja convivendo com a gente? Fácil não é, Fábio, mas assim, existem alguns sinais que podem ser sim observados, especial no que diz respeito a algumas mudanças de comportamento, que pelo menos me desperta para chegar junto àquele meu familiar e perguntar se está tudo bem. Isso nem sempre acontece. Por exemplo, no caso de uma criança, de um jovem, num caso assim mais típico, que vem frequentando a escola, tirando um pouquinho da história da pandemia, mas você começa a perceber que já não está indo tão bem em termos de nota, começa a ter um certo isolamento, os professores começam a ficar mais atentos, aí questionam os pais. É uma hora de você chegar para esse jovem, para essa criança e perguntar se está tudo bem, e até se encorajar, se você percebe que tem uma situação que parece mais grave, se está tendo pensamentos negativos como pensamentos de morte. Ah, mas será que eu dou ideia? Não, não dá, isso é um mito. As pessoas por vezes pensam, mas se eu perguntar sobre morte, eu vou estar dando ideia. Pelo contrário, a pessoa, se ela se percebe notada pelo outro ao ponto de ser questionada sobre pensamento de morte, naquele momento ela pode se sentir um pouquinho mais confortável e, de fato, falar que está pensando ou não está pensando. Mas existem sinais, em especial, mudanças de comportamento que fazem com que eu, naquele momento, me sensibilize mais, chegue próximo daquele meu familiar, ofereça ajuda, a gente possa conversar a respeito de ter um suporte psicológico, uma avaliação médica, o que seja. Então, é por aí. A questão do suicídio ela é bem complexa, mas é possível a gente ficar atento a alguns sinais, sim. Ok. Alejandro, a gente falando sobre família, eu me veio à mente essa questão de que o arranjo familiar foi mudando ao longo do tempo, das décadas, né? E a gente notou que antes desse momento que a gente está vivendo, havia um certo distanciamento em função até das redes sociais que acabou criando na realidade familiar também, uma maneira de convivência meio à distância, né? Porque muitas vezes você usa o WhatsApp para falar com o filho, com o pai, né, com a esposa. E o que eu gostaria que você fizesse uma colocação é a respeito, será que
justamente esse momento que a gente está vivendo de ter que voltar para dentro de casa não seja um momento para a gente estar rearranjando toda essa questão familiar e toda essa questão de perceber o outro na minha relação íntima com o outro? Sim, esse momento para você estabelecer ou fortalecer laços familiares é precioso. A gente tem dado suporte aos funcionários na unidade onde eu trabalho, e a fala nesse sentido ela é recorrente. Praticamente todos eles estão dizendo que se aproximaram mais dos familiares, seja dentro de casa, porque você começa a ter que olhar mais para o teu filho, para tua esposa, para o teu marido, fortalecer de fato esses laços. E mesmo para aqueles que têm, por exemplo, os pais mais idosos, e por serem profissionais de saúde, eles não conseguem se manter juntos, e alguns isolamento já 3, 4 meses, sem nenhum tipo de contato físico com os pais ou com avós, até para esses casos houve uma aproximação. Então veja só que interessante, eu não tenho aproximação física, mas eu comecei a ter uma preocupação maior com o outro. Então eles começam a utilizar esses recursos tecnológicos para poder se falar todo dia. Então, usa uma rede social, faz uma chamada por vídeo, você se preocupa mais, quer saber como o outro está, se está se cuidando, se não está. Coisas que a gente, talvez, antes não fazia. Vou ver meus pais no final de semana, vou ver meus avós não sei quando, aí eu não preciso ligar durante a semana para saber como eles estão, aí a gente combina alguma coisa mais para o final de semana, não. Tem gente falando que está se comunicando todos os dias. Então, é um isolamento que aproximou nesse sentido. É uma oportunidade. Se a gente está aproveitando bem isso, ótimo. Se a gente não está aproveitando bem isso, em algum momento vai ter que despertar mesmo, não vivenciando uma outra pandemia, mas vivenciando as nossas pandemias dentro de casa, né? Entre aspas, né? As dificuldades que vão sendo criadas porque eu não me aproximo do meu familiar. Então, isso vai me despertar para fortalecer os laços nesse sentido. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista, já vai dar 1 hora. Eu queria deixar para o Fábio e para o Luiz fazerem as últimas perguntas, tá? E depois a gente passa para a palavra final do nosso amigo do Alejandro. Fábio, você quer fazer alguma pergunta a mais? Tem tantas ainda aqui que dá mais umas 2, 3 horas de conversa. Muitas pessoas relatam que estão tendo distúrbios no sono. Algumas dormem demais, outras de menos, outras acordam no meio da noite e têm dificuldade para voltar a dormir depois. Isso é comum nessa época? Qual a origem dessas alterações? É comum, Fábio. Eu tenho visto essas alterações e comida, então, nem se fala, né? Então, tem sido 2 grandes pilares. Alteração de sono, como você citou, pessoas dormindo muito ou menos, ou tendo despertares noturnos, ou as pessoas com um grau de ansiedade maior comendo mais ou até comendo menos. Comendo menos eu estou vendo que é o mais raro, né? Mas realmente tem sido mudanças bem significativas nesse sentido, o que de alguma maneira se explica por aquilo que nós estamos vivendo, um número bem importante de pessoas trabalhando, inclusive dentro de casa, a não ser que você tenha um trabalho essencial e precise sair, o que você consegue estabelecer melhor uma rotina, muitas pessoas tendo que fazer do seu próprio lar o próprio escritório, e sem tomar muitos cuidados no seguinte sentido: a pessoa acaba de acordar e ela vai trabalhar mesmo de pijama, por vezes, né? Ela não criou uma rotina de tomar um banho, de se arrumar, porque de alguma forma isso fortalece uma rotina que você já vinha estabelecendo antes. Você não parece que é uma coisa só. E aí você termina depois das 6, 7, 8 horas de trabalho e continua da mesma forma como você está. Você sai do teu quarto, você vai para a tua sala. Como se fosse uma coisa só. Então você está trabalhando, ou melhor, você está transformando o teu espaço, que é de convívio familiar, de descanso, de refazimento das suas energias, no teu próprio espaço de trabalho. E ok, isso foi necessário. Mas você estabelecer rotinas, horário para acordar, se arrumar como se fosse para sair, entender que quando você termina as suas 8 horas de trabalho, são 8 horas de trabalho e você finaliza, porque eu tenho visto pessoas se estendendo até 12 horas, trabalhando muito mais do que trabalhavam antes. E por vezes não são nem exigências das empresas. A pessoa ela acha que terminando o trabalho da semana, ela, no dia seguinte ela vai estar um pouco mais tranquila, mais cômoda. E isso não acontece.
Então, ajudar a restabelecer algumas rotinas no dia a dia, tendo horário para deitar, buscando aliviar tuas tensões, buscando caminhos alternativos, não se ligar tanto, por exemplo, ao noticiário. O nosso momento agora, seja porque você vai tendo contato direto com as questões da pandemia e isso tem tensionado mais as pessoas. Pelos problemas políticos do país, tem tensionado mais as pessoas. Dá uma deslocada disso. Assistir 10 minutinhos no final da semana, você já sabe o que aconteceu a semana inteira. Não vai perder nada. Né? Assistir um seriado, ler um livro, assistir uma live de música, do Obreiros, do que seja, entendeu? Vai fazer teu evangelho. Deslocar um pouco disso, porque isso vai ajudar muito para você conseguir qualificar melhor o teu sono. Ter quantidade e ter qualidade. E isso ajuda muito. Seja para as questões do sono, seja para as questões da alimentação também. Uhum. E Deus, Alejandro, a gente tem percebido que muitos médicos hoje, além do tratamento para o corpo, está receitando Deus. Sim. Você segue essa linha também? Sim, inclusive na Associação Brasileira de Psiquiatria, hoje a gente tem uma sessão de saúde mental e espiritualidade que é coordenada pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, que é um especialista no tema, não só coordena dentro da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas na Associação Mundial de Psiquiatria. E a orientação para os médicos, não só dentro da área da psiquiatria como a ABP, mas várias outras sociedades médicas, é você incluir no teu atendimento a importância da religiosidade. Citei anteriormente o Dr. Harold Koenig, que traz pesquisas bem robustas nesse sentido. Aliás, as pesquisas têm aumentado cada vez mais. O quanto que você conversar sobre religiosidade, independente da religião do paciente, isso traz muitos benefícios para a saúde física e saúde mental, ou seja, saúde integral. Então, é um pilar fundamental de todo e qualquer tipo de tratamento. Legal. Muito bom. Luiz, você gostaria de fazer algumas perguntas finais? Algumas colocações? Eu acho que não. Dentro daquilo que a gente conversou hoje, acho que deu para esclarecer muita coisa. Eu estou bem mais tranquilo com relação a toda a situação, porque é importante a gente conversar sobre essas coisas, que na verdade isso faz parte do nosso cotidiano, né? E é importante que as pessoas parem e reflitam. Então, em termos finais, o que você diria para as pessoas nesse momento de pandemia, no sentido de delas procurarem se fortalecer intimamente enquanto ser espiritual? Você teria aí alguma mensagem, algum recado que você gostaria de dar para a gente? Luiz, assim, tem uma fala que eu gosto muito de um filósofo, um padre jesuíta chamado Teilhard de Chardin, foi um grande pensador, que nos diz o seguinte: nós não somos homens vivenciando experiências espirituais, nós somos espíritos vivenciando experiências humanas. E mesmo nós, enquanto espíritas, muitas vezes nos colocamos como homens vivenciando experiências espirituais. Em algum momento você citou a importância da instituição, o quanto que ainda a gente é dependente do espaço físico em si, e a gente tem a tendência de se comportar como espírito dentro da instituição religiosa, ou dentro da casa espírita, no nosso caso. Nós precisamos nos comportar como espíritos em todos os lugares do mundo, porque todo espaço é santo nesse sentido. Todo espaço é sagrado nesse sentido. Nós estamos experienciando o que o homem experiencia quando encarnado. Daí a necessidade de nós espiritualizarmos esse olhar, que foi inclusive o início de nossa fala, né? Espiritualizarmos o olhar para as questões da pandemia. Tenho visto, e aí, naquilo que diz respeito a nós espíritas, muitos espíritas, quando a gente vai citando um pouco do pânico, eu vejo muito espírita em pânico, né? Ter medo faz parte para todos nós. A gente tem medo de poder, por exemplo, ser instrumento aí de contaminação de um pai, de uma mãe, de uma pessoa querida, ou mesmo a gente ter que enfrentar um momento mais doloroso, como esse que a gente está vivenciando em termos de doença. Mas a gente vai percebendo um pânico de alguém que, enquanto homem, vai vivenciando experiências espirituais que são relativas ao espaço religioso. A gente precisa inverter essa lógica, esse nosso olhar, para entender que essa nossa experiência é uma experiência educativa, é um instrumento pedagógico de Deus para tocar a alma.
Por que Deus está permitindo isso tudo? Né? É um questionamento que a gente, por vezes, mais se faz. Por que Jesus, grande governador do nosso planeta, permite tudo isso? Permite porque ele olha para a alma, ele não olha para o corpo. Olhando para a alma, ele necessita entender, ou ele sabe, ele entende que ele está semeando para a vida eterna, não para a existência carnal. Então, a gente poder espiritualizar esse olhar, fortalecer a nossa fé, se manter em prece, em oração, buscar as leituras salutares, reveladoras da doutrina espírita, porque nos trazem um olhar de maior clareza e maior tranquilidade para esse nosso momento. Obrigado por suas palavras. Eu acho que é isso mesmo. Bom, passou rápido, né? Sempre passa rápido quando o papo é agradável. E eu queria agradecer ao Luiz, nosso presidente, pelo apoio que dá ao nosso canal, e o canal da nossa casa, do Instituto Espírita Obreiros do Bem. Obrigado, Luiz. A colaboração do Fábio também, sempre muito carinhosa e muito prestativo com a casa, com o canal. E gostaria de agradecer imensamente ao Alejandro, né, por esse carinho todo que tem com o Obreiros. Sempre que nós temos a oportunidade e chamamos ele vem com muito carinho e demonstra o grande médico e o grande espírita que é, e sempre nos traz uma mensagem positiva, de consolo também, né? E que muito engrandece a nossa casa, né, o nosso público. Agradecer ao público também, que está prestigiando e aumentando bastante as visualizações, né? Com essa nova situação, a gente tem que ter essa nova tecnologia, e o canal do YouTube nosso está dobrando de participantes, e sempre chamando o pessoal para que prestigie mesmo o nosso canal, porque é uma forma de comunicação, uma nova que vai cada vez estreitar mais, né? E eu gostaria de, além de agradecer todo o carinho que o Alejandro demonstra para a gente, para casa, pedir para que ele faça uma última colocação, tá? Para a gente encerrar essa entrevista. Muito obrigado, viu, Alejandro? E que a gente possa assistir um jogo junto aí, Brasil e Argentina. E eu já sou torcedor da Argentina também, viu? Também eu estou torcendo mais para a Argentina também. Sandro, obrigado. Luiz, Fábio, agradeço muito a oportunidade. Eu tenho um carinho muito especial pelo Obreiros. Foi a casa onde a gente lançou as primeiras sementes da Associação Médico Espírita de Osasco. São 5 anos, uma criança ainda, mas que já dá os seus primeiros passos. E é sempre muito especial poder estar com vocês, poder falar para esse público que vai acompanhando Obreiros. E, como você disse, sempre levando palavras de esperança. Jesus, na obra Jesus no Lar, que é do Espírito Néio Lúcio, psicografia de Chico Xavier, em uma das suas lições ele vai colocando disso, quando vai discutindo a importância da verdade, o quanto que a verdade, obviamente, ela é importante para todos nós, mas que em nome da verdade nunca matemos a esperança. Aliás, ele usa o termo não assassinemos a esperança. Não cabe a nós, em nome da verdade, assassinar a esperança. Lembrando que o primeiro nome do Espiritismo não foi Espiritismo, foi o Consolador, trazido por ele mesmo, em João. Vos enviarei o Consolador. Então, acima de tudo, o Espiritismo nos leva, ou nos traz consolo, além, obviamente, de esclarecer. Então, que possamos, cada um de nós, mergulhar cada vez mais nas páginas da doutrina espírita, buscando o consolo que tanto necessitamos para nossas vidas. Tá legal. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Muita luz e muita paz. Obrigado.